Alô, Marciano? Mamere, tudo bem? Tô te ligando para te oferecer umas ações do polo aquático. Tem um pessoal novo agora aí tocando isso e, ó, é garantia de sucesso, cara. Vamos investir nelas? Tá barato, o negócio tá totalmente depreciado, tá largado, ficou muito tempo fora aí, mas eu te garanto que é uma boa investimento aí. Você vai ter uma grande surpresa aí em 2, 3 anos. Eu acho que isso aí vale você encarteirar isso daí, comprar um pouco de ação, que o polo aquático vai subir e vai estar em alta. Posso comprar? Fechado aí, pode tomar polo aquático aí. Fechado, comprou então. Beleza, você vai me agradecer depois. Um abraço, Marciano. Tchau, tchau. Eu comecei a jogar polo, eu fazia natação no Clube Paineiras e tinha dois primos que jogavam polo, que eram mais velhos, o Marcelo Piano e o Paulo Piano, e a gente sempre esteve junto, e eles foram nadadores, foram pro polo, e eu, como era um nadador frustrado, nunca tive era insignificante natação, e não gostava de natação muito, e acabei indo pro polo com 12 anos, eu comecei a treinar polo no Paineiras com o Chapini, e fui até os 39, um esporte apaixonante, meus amigos, tudo, foi onde eu criei minha vida, minha carreira, mesmo aqui hoje no meu trabalho, é um negócio que me deu muitas alegrias. Então, falar sobre o Pan-Americano de 91 em Cuba foi muito especial para mim, porque foi o meu primeiro Pan-Americano e eu não sabia a dimensão dos Jogos Pan-Americanos como atleta. Então, é quase uma Olimpíada, só que como é da América, mas é bem parecido. E foi muito especial porque eu era muito novo, tinha acabado de entrar na seleção adulta e foi um campeonato muito especial porque no final a gente foi disputar o terceiro e quarto contra o Canadá e eu tive a felicidade de fazer o último gol, o gol da medalha. Isso foi muito emocionante para mim e para todos, é óbvio, né? Mas principalmente para mim porque além de eu ser muito novo e tinha muito desconfiança com os garotos novos na seleção, isso provou que os técnicos não estavam errados em levar essa garotada nova e renovar, que é muito importante sempre ter renovação no esporte. E a outra coisa muito legal nesse PAN foi que o Fidel veio entregar a medalha pra gente, que o último jogo de polo, o último esporte coletivo do PAN foi o polo, que os Estados Unidos e Cuba iam fazer a final. E tinha um espaço na arquibancada, ninguém entendia, lotado, e um espaço ali no meio. De repente chega o Fidel para assistir o jogo da final de polo. Cuba ganhou, é óbvio, porque os caras não iam deixar os Estados Unidos ganhar nunca lá dentro. E no final ele entregou a medalha para todo mundo. Eu tenho uma foto até hoje com o Fidel, um negócio que eu guardo com muito carinho, apesar dele ter sido um ditador, vamos dizer, mas foi muito gratificante. Eu lembro que durante o jogo eu fiz mais que um gol no jogo, mas esse último gol, eu lembro que eu fiz o gol, o técnico me tirava.
Aí a gente tomava o gol e empatava. Ele me pôs na água de novo, eu fiz o gol, ele me tirou. Aí chegou uma hora eu falei, ó, deixa eu ficar na água, né? Aí ele me deixou na água e como eu era moleque, normalmente você joga na ponta ruim ali, vai, é tipo como se fosse o goleiro do futebol, vai pro gol você. Então eu tava na ponta ruim ali, os caras me deixaram meio ali porque eu era moleque, deixa o moleque na ponta ruim aí. Aí eu não tinha muita noção, assim, não noção, mas não tinha medo, era moleque, tava jogando relaxado, peguei a bola da ponta ruim mesmo, chutei a bola quicada, que era a minha especialidade na época, fiz o gol e no finalzinho da prorrogação e a gente acabou ganhando essa medalha. O segundo PAN que eu fui foi também especial como o primeiro, só que a gente já sabia todo aquele glamour do PAN, aquela viagem, um monte de atleta que você vê, atletas consagrados e de outros esportes que às vezes você não tem muito acesso, já sabia de tudo isso e tal, e a gente foi lá para jogar e tentar mais uma medalha. A gente ficou um tempo treinando em Cuba, o técnico era cubano, tinha acabado de chegar o Bárbaro no Brasil para assumir a seleção, e lá em Cuba eles são muito patriotas e a gente fez muitos jogos treinos com eles, então o juiz era cubano, a torcida era cubana, contra os cubanos dentro de Cuba, era um negócio muito complicado de jogar lá dentro e ganhar deles, porque o polo, o juiz, ele tem muito poder no jogo, então a gente teve muita dificuldade lá nos treinamentos. A gente foi para o PAN, já sabia mais ou menos como eles jogavam, e aí foi a grande conquista nossa foi ganhar de Cuba, que o Brasil não tem essa data, essa conta exata, mas ele fazia muitos anos que o Brasil não ganhava de Cuba. Então, em 95 na Argentina, a gente conseguiu ganhar do time de Cuba, que era um time muito duro, jogava muito pesado. Então, foi minha primeira medalha de prata. E eu lembro que depois do jogo, a gente não tinha essa exposição na mídia, esse Facebook, essas outras mídias que tem hoje em dia. E eu tentei não ligar para casa, para minha mãe, estava tão emocionado que eu não lembrava o telefone da minha casa para ligar e contar a notícia que a gente tinha ganho de Cuba na disputa, na semifinal, que a gente ia disputar o ouro contra os Estados Unidos. Então isso aí foi também muito emocionante, foi muito legal, foi um time muito unido, foi muito legal jogar esse campeonato. O atleta não vive só de glória, né? Tem algumas derrotas e mais algumas coisas, às vezes, que acontecem na carreira. E uma coisa chata que aconteceu na minha carreira foi na época do PAN de 99, o Winnipeg. Eu era capitão da equipe e um dos artilheiros do time, junto com o Perrone, com o Kiko. E eu trabalhava na bolsa, lá embaixo no pregão. E um dia a gente recebeu uma ficha para preencher sobre a ficha que todo PAN vinha uma calhamaço de ficha. E a gente todo ano preenchia um monte de coisa, tinha, sei lá, umas 10, 15 folhas para preencher. E tinha uma parte lá sempre, era o cavalo, o comprimento da manga e o colarinho. Que você precisava de uma fita métrica na época, só que a gente sempre preenchia, nunca via o terno, nunca via um terno. E aquele dia eu pus lá XYZ, não foi para sacanear ninguém, foi porque não tinha fita e nunca vi, então eu falei, beleza. E no PAN anterior tinha vindo tudo errado. A gente teve um problema com a marca lá que patrocinava e acabou vindo as roupas todas erradas, a gente teve que fazer uma troca lá, enfim. Eu falei, não vai vir nada de novo, vou pôr XYZ aqui, mas não ia querer sacanear ninguém. Eu tava no pregão trabalhando, no meio daquela bagunça, me liga um cara do COB. E ele começou a soltar o verbo, chamando de palhaço, que é palhaço, se a gente é palhaço, não sei o quê. Começamos a discutir, eu naquele calor do pregão, também era meio irreverente, Comecei a bater boca com o cara, um xingando o outro, acabou, desligou o telefone, beleza. Aí chega um comunicado do Nussmann falando que eu tava fora. Aí começou aquela correria, tentaram falar com a Avelange, falaram com não sei quem, o Coracinone, todo mundo querendo pôr panos quentes no negócio e falaram, você vai ter que ir lá falar com o Nussmann e até o Rio falar com o Nussmann. Eu falei, tudo bem, lógico que eu vou, eu sei que eu errei, mas também não é só culpa minha, tem um lado do cara também ter me falado um monte de coisa pra mim no telefone, eu só respondi, mas o erro começou da minha parte, né? Quem começou a escrever o XYZ lá fui eu. Fui lá pro Rio, pus meu terno, cheguei lá, ele contou a história que ele tinha cortado o
Bernard da Olimpíada, do Mundial, não sei que o Brasil deixou de ganhar uma medalha, como se fosse um troféu para ele isso aí, como se fosse um disciplinador, lá, lá, lá. E eu falei, tudo bem, então, tô arrependido e queria te pedir desculpas, lá, 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 não era a intenção essa. Eu acho que você só viu um lado, ele viu só o relatório que o cara que bateu boca comigo fez. Ele falou, eu aceito as suas desculpas, mas você tá fora do PAN. A gente ficou assim, ninguém tava muito acreditando nisso, né, porque tem certas coisas no polo que o polo já é um esporte carente de atleta. Aí você tira um atleta que era o capitão e no caso eu fazia, minha função era fazer gol, e um cara que fazia muito gol, a gente acabou perdendo a medalha para o Canadá, ficamos em quarto lugar, então foi uma quebra de sequência de medalhas em PAN que a gente teve, por sei lá, um erro meu, é lógico, mas eu acho que o Nussmann podia ter relevado isso, sabendo que é um esporte carente e pouco divulgado e poucos atletas, ele podia ter pensado um pouco mais nisso e ter, sei lá, dado uma bronca. Eu tinha aprendido já a lição e deixado a gente jogar esse PAN, e ele acabou tirando essa medalha do Brasil aí por, sei lá, por orgulho ou, sei lá, não sei até hoje, não consigo dizer, mas o maior prejudicado foi o polo do Brasil. Pan-Americano de 2003, Santo Domingo, já era mais experiente, já tinha feito as pazes com o Kobe, estava tudo ok, fomos jogar lá. A gente tinha meio que, não tinha obrigação, mas o Canadá tinha investido muito no polo aquático, trouxe um técnico croata, ficou 4 anos treinando, e eles vieram para tentar ganhar da gente essa vez. E a grande satisfação desse PAN foi ter jogado do lado do Perroninho, do Felipe, né, que ele estava praticamente se despedindo da seleção brasileira. Ainda a gente não era, ninguém sabia disso, nem ele, eu acredito, mas foi o último Pan-Americano que ele jogou com o Brasil, e foi um dos poucos campeonatos que eu joguei junto com ele na seleção, e isso foi a grande satisfação. A gente ganhou do Canadá também na semifinal, e foi enfrentar os Estados Unidos na final mais uma vez, e a gente ficou com a prata. Então, mas ali foi missão cumprida, porque no Pan-Americano você tem as pessoas que ganham medalha, em todos os esportes, né? Na Olimpíada e tudo, você tem as pessoas que ganham as medalhas e as pessoas que não ganham medalhas. Então isso aí tem uma distinção independente do seu resultado. Infelizmente a gente tem um pouco isso, e é o que conta para o COB e para as confederações. E a gente foi lá e fez o nosso papel, ganhou nossa medalha, então foi legal também o Santo Domingo. A história do PAN do Brasil acho que foi a medalha mais importante que eu ganhei por alguns motivos. A gente estava bem desacreditado na época, o polo masculino, porque a gente foi para o Canadá fazer um treinamento e ficou lá umas 2 semanas. A gente teve o parcar muito dilatado contra o Canadá. A gente tomou 3 ou 4 pauladas, vamos dizer assim, com o placar muito dilatado. O Carlinhos era o técnico na época e já estava um mal-estar com a CBDA, com o Carlinhos. Sempre tem isso, né? O técnico é sempre o culpado, mas normalmente, às vezes, não é muito técnico. É igual futebol, quem acaba pagando o pato, às vezes, normalmente é o técnico. E a gente voltou do Canadá, eles decidiram trocar o técnico, pôr o Bárbaro de volta. Só que eles queriam que tirasse os atletas mais velhos, que era, no caso, eu, o Beto Seabra, o Flipper, o Pará, mas eles não queriam, eles queriam renovar, levar a molecada, e eles estavam acreditando muito no feminino, que e todo mundo com o feminino, que o feminino vai ganhar do Canadá, aquela história, e a gente bem desacreditado. E aí o Bárbaro, ele é um cara muito exigente, mas também ele não deixa ninguém mexer no time. Se ele é o técnico, quem escolhe o time é ele. Ele falou, se vocês quiserem me pôr de técnico, eu aceito, só que quem vai escolher o time sou eu. E ninguém interfere nisso. Não tem diretor, não tem presidente, não tem ninguém que vai escolher o time por mim. Quem escolhe os melhores 13 sou eu. E ele levou a gente. Isso foi muito legal. Ele falava, capitã, tem que rogar, não sei o que, aquele jeitão dele, muito amigo nosso. E
eu lembro direitinho na época que toda a mídia pro feminino, e eles tiveram um jogo muito duro com o Canadá, quase ganharam na fase classificatória, e o masculino ali na dele, jogando o campeonatinho, fomos classificando, e chegou nas semifinais. Era Brasil e Canadá, na primeira semifinal, e Cuba e Estados Unidos. E o feminino igualzinho também. O primeiro jogo, Cuba, a primeira semifinal era Cuba e Estados Unidos. Cuba praticamente entregou o jogo, no masculino e no feminino. Não jogou, porque ele sabia que não ia ganhar do Canadá, dos Estados Unidos, nem no masculino nem no feminino. Eles entregaram o jogo e se pouparam para a final, que era para a disputa de terceiro e quarto no outro dia, que eles esperavam pegar o Brasil cansado, né? Ou o Canadá que viesse, mas pegar aparentemente o Brasil ia perder do Canadá no masculino e no feminino nas semifinais. E pegar o time cansado e estar descansado e tentar buscar essa medalha de bronze. Só que o que eles não esperavam é que a gente ia ganhar do Canadá, e ninguém esperava. Ninguém, né? A gente como jogador, é óbvio, você entra no jogo sempre para ganhar, mas a gente sabia que era uma coisa muito difícil. E tava arquibancada lotada, 5.000 pessoas ali no Maracanã, lotado. Meus pais estavam lá, um negócio também que eu não vou esquecer nunca, que é um negócio que eles sempre me acompanharam. E a gente estava num dia muito feliz, o Pará fechou o gol, não entrava a bola, os canadenses chutando e não entrava a bola. E a gente foi indo, fazia um golzinho, não tomava. Final da história, metemos 10-6 no Canadá, se eu não me engano. E ganhamos essa medalha, foi um negócio, assim, como eu falei, foi a medalha mais importante que eu ganhei na minha vida, porque ninguém acreditava na gente. Foi muito difícil ganhar do Canadá, e meus pais ali assistindo, eles sempre viram jogar, mas assistindo ao vivo ali a gente ganhar essa medalha também foi um negócio assim inesquecível para mim. Então essa medalha aqui eu guardo com muito carinho. Começar a contar um pouquinho a história do triatlo, como começou. Em 2011 meu filho estava para nascer e eu já estava com 39 anos, já tinha jogado 27 anos de polo, 22 na seleção, e o Bárbaro sempre falava: filho, eu tenho que saber a hora de parar, porque o ser humano ele é muito ingrato, né? Ele esquece tudo que você fez para trás e só está vendo o presente, e aí começa a falar que você está velho, cansado. E eu já estava também querendo parar porque meu filho ia nascer, eu acabava não vendo ele, porque o polo é à noite, eu trabalho o dia inteiro, e à noite eu ia ter que ver meu filho ou jogar polo. Eu acabei optando por ver meu filho. Só que quem para de jogar, normalmente o cara engorda muito, porque o polo você gasta muita energia, come muito, e quando você para, você continua comendo. Eu falava, pô, não queria engordar, ficar aquele... Aí comecei a correr nesse meio tempo, e eu gostava muito de mountain bike. Já pedalava no final de semana, e comecei a correr. Aí comecei a ver que eu tinha facilidade para corrida, gostava de pedalar e já nadava. Eu comecei a treinar, o cara falou: por que você não faz umas provinhas de triatlo? Eu falei: pô, eu sempre quis fazer um Ironman, que era uma meta que eu tinha depois que parasse de jogar. Eu decidi começar a treinar, comecei a fazer umas provinhas e comecei a ver que eu era competitivo também no triatlo, principalmente na minha categoria. Porque eu saía muito bem da água, pedalava ok e corria bem. E o triatlo decidi na corrida. Então, comecei a treinar, comecei a fazer, e aí eu pus como meta fazer um Ironman. Fiz 4 meio Iron antes de fazer o Ironman, porque é uma preparação muito dura, e ano passado eu consegui a inscrição para fazer o Ironman de Florianópolis, fui lá e cumpri, fiz em 10 horas e 35, uma prova muito dura, muito difícil. Tem que treinar muito, né? O problema não é a prova, é o treinamento para essa prova, mas é um negócio que eu tenho muito orgulho de falar aqui, que também, como atleta de polo, que eu consegui completar um Ironman num tempo razoável, perto da média aí, e cumpri a meta. A medalhinha está aqui para provar. A outra coisa que eu gostaria muito de fazer era uma maratona também, junto com o Ironman. Eu comecei a entrar nesse mundo da corrida e é um negócio muito louco, a endorfina que a corrida te dá. Eu acho que nenhum esporte te dá isso. Você pegar o número de corredores que tem pelo mundo e a facilidade que você tem para correr, que é pôr uma bermuda, uma camiseta e um tênis,
Acho que nenhum esporte te tem uma facilidade tão grande como a corrida e o prazer que ela te dá. E aí eu decidi fazer uma maratona e meu pai me deu um livro que era o Desafio do Portuga, que era um grupo da MPR, um monte de gente, fizeram um desafio e tinha um negócio do sub-3. Eu descobri que tinha uma meta, né, entre os corredores que é o sub-3 da maratona. Eu falei, pô, eu quero ser sub-3 da maratona, vou ter essa meta como desafio. Aí eu fiz a primeira, não deu certo, inexperiente, não bebi água, quebrei, e aí agora, depois eu fui para Berlim ano passado, treinei, me dediquei, fiz todo o ciclo certinho e consegui fazer 2:58:52, que é um tempo excelente para corredor amador, em Berlim. E agora estamos nessa batalha aí das Six Major, agora que eu mudei você acaba se viciando em corrida, agora os Six Major são as 6 maratonas, eu pretendo correr as 6, aí vamos ver o que vai dar. A bola de polo teve uma evolução, né, nesse passar de 20 e poucos anos de polo. Antigamente era bola de capotão, mas eu não cheguei a pegar essa época. Eu peguei já uma bola era muito ruim, muito pesada, dura, mas ela já era meio emborrachada. Mas era muito escorregadia. E foi evoluindo, foi melhorando, foi emborrachando. A Mikasa fazia umas bolas excelentes, era muito caro, importado, então a gente usava a bola pênalti aqui, mas a pênalti sempre tentando desenvolver uma bola melhor, mas não conseguia. E com o tempo ela foi ficando um pouco melhor, mas ela pegava muito efeito, ela não era uma bola boa para o polo. Então a Speedo também tentou fazer isso, não conseguiu, e a gente acabou sempre caindo na bola Mikasa, a bola japonesa, que é uma bola muito boa. E a evolução dessa bola foi a mudança de cor que eles fizeram com o passar do tempo para ver se o polo ficava mais atrativo, que era uma bola amarela e tal, mas aí puseram um colorido na bola, mudaram um pouco o material, e essa foi a evolução da bola de polo na minha carreira. Polo aquático tem uma especificidade que poucos esportes têm. Você como jogador, você tem que saber jogar quase em todas as posições. Tem as posições específicas que é o goleiro e o centro. O resto, você tem que saber fazer um pouco de todas as posições. Você não pode se especializar numa posição só, porque durante o jogo, você não sabe aonde o cara que você está marcando vai parar. E a hora do contra-ataque que você está indo para o ataque, também você não pode ficar, eu vou jogar naquela posição só, e durante o jogo você tem que saber jogar em todas as posições, se você vai passar nadando uma hora, vai estar numa posição, na outra, então você tem que saber um pouquinho de tudo aí e passar um pouco por cada posição para poder ficar bem à vontade quando você estiver em cada uma delas. O polo aquático, o juiz, ele manda teoricamente no jogo, ele domina o jogo, ele leva o jogo para onde ele quiser, porque é um esporte de interpretação da arbitragem. Você vê pouca coisa fora d'água e pouca coisa d'água e dentro d'água e fora d'água. Então é muita interpretação do juiz. Uma jogada ele pode dar uma expulsão, como pode dar uma reversão, porque você tem muito contato físico. E o jogador não pode falar com o árbitro, ele não pode reclamar, não pode falar nada. A não ser o capitão, ele pode pedir para falar com o árbitro, se ele autorizar, você fala, mas você não pode ficar falando, reclamando tipo, você vê no futebol muitas vezes os jogadores muito agressivos com o árbitro, e às vezes o árbitro também. Isso não existe no polo, você não pode falar, às vezes nem olhar para o juiz, você tem que simplesmente enfiar a cabeça na água e voltar, se ele te der uma reversão ou alguma coisa assim que você acha que foi errado. Polo, como todo mundo sabe, é um esporte de muito contato, e a gente teve sempre muita rivalidade contra a Argentina. Como todo futebol, tudo, a gente sempre teve muito atrito com eles. E a gente sempre ganhou deles. Isso que eu nunca perdi para a Argentina durante milhares de jogos que a gente teve com eles, a gente nunca perdeu. Mas teve um sul-americano que foi lá em 2000, em Mar del Plata, e eles estavam crentes que ia ganhar do Brasil. Aí, na hora da classificação, a gente empatou o jogo contra a Argentina
e aí, no, sei lá, domingo e até a final contra a Argentina. E a gente já foi no ônibus preparado para tudo, né? Porque torcida argentina, o juiz, a chefe da arbitragem da Consanat na época era a Mônica, e ela era da Argentina. Ela que trouxe os juízes, um juiz espanhol e um outro juiz, não lembro da onde, para apitar a final. Então, estava tudo armado para a Argentina ganhar. E a gente não jogou bem na classificação, empatou, então aí isso aí deu mais rivalidade nesse jogo ainda. E o jogo começou, jogo duro, os caras batendo muito na gente, a gente não podia fazer nada porque o juiz estava a favor da Argentina, né, dentro da Argentina, e ele mandava no jogo, como eu falei, já falei isso aí, a gente foi jogando e o jogo duro, não saía gol. Eu lembro que no final tava 4-2 pra gente. O Kiko Perrone era um molequinho, era o mais novo, sei lá, ele tinha acabado de entrar na seleção. E tava acabando o jogo, ele saiu nadando com a bola no meio da piscina e parecia um ratinho com a bola e nadava muito. E os argentinos atrás dele para pegar ele, não sei o quê. E aí o juiz apitou e acabou o jogo. A hora que o juiz apitou e acabou o jogo, os 3 argentinos que estavam perto do Kiko para tentar pegar a bola dele, os caras começaram a bater nele um pouco, deram um soco nele, não sei o quê. E ele era moleque, pequeno, nunca foi de revidar, sempre foi de jogar muito polo, nunca revidou, nunca se intimidou, mas nunca revidava muito. Aí nessa, o Michel viu isso e foi para cima para defender. A gente tá na água e ele viu nadando tipo um jacaré assim com a água aqui no nível da água, viu nadando, saiu e deu uma porrada no argentino. Nessa começou a pancadaria generalizada. Dentro da água, saíam para fora da água e a torcida tentou pegar a gente, não tinha policial, não tinha nada, tinha as grades. Aí a sorte nossa que a gente ficou unido, 15 caras unidos. Os nossos técnicos eram gigantes, que era o Bárbaro, o Dura tava lá, o Chapini, os caras também muito grandes. A gente se fechou, jogaram lixo, garrafa, tudo na gente, mas graças a Deus acabou dando tudo certo, ninguém saiu ferido, só o Pará, acho que fez um cortinho na boca, mas nada grave assim, nenhum problema, mas foi um jogo assim muito... Foi um negócio bem difícil assim pra gente, porque a gente estava na Argentina, jogando contra a Argentina, tomando porrada o jogo inteiro, e essa confusão no final, mas deu tudo certo, a gente foi campeão sul-americano invicto, deu tudo certo. A gente teve uma grande evolução quando o Bárbaro veio para o Brasil, ser técnico da seleção brasileira, porque a escola cubana era uma escola que veio da escola russa, e os cubanos, eles tinham 2 opções: ou ele vai ser um grande esportista ou ele vai cortar cana. Então eles se matavam para estar nessa seleção. Eles treinavam muito duro, podia estar com a mão quebrada, com o braço quebrado, eles iam lá e treinavam porque eles não podiam ficar de fora. Quem ficar de fora vai cortar cana. E o Bárbaro trouxe isso para o Brasil, um pouco disso, né? Não, mas ele trouxe um pouco dessa garra fez a gente treinar muito, malhar muito. E treinamos muito com o Bárbaro, então a seleção evoluiu muito nessa época, porque a gente treinava pouco, não malhava. O brasileiro sempre foi meio de bem com a vida, meio relaxadão. Então, quando o Bárbaro chegou e deu esse choque de treinamento na gente, foi um negócio muito positivo para o Brasil, porque a gente ali viu um pouco da história de Cuba, como era. Fizemos vários intercâmbios, aí você entende um pouco por que Cuba, uma ilha daquele tamanhinho, consegue brigar. Hoje em dia um pouco menos, né? Depois que acabou a ajuda da União Soviética ou da Rússia, eles conseguiam brigar e ter mais medalhas que o Brasil, por exemplo, um país gigante, numa Olimpíada, num PAN, porque eles se matavam de treinar e estavam ali era a vida deles aquilo lá. Então, isso foi uma das grandes conquistas do polo brasileiro. A gente ter essa experiência com o Bárbaro trouxe isso pra gente. Uma das grandes coisas que a gente tem é a amizade no polo que a gente leva pro resto da vida. Você se mata na água ali junto com as pessoas, você cria um vínculo muito grande com essas pessoas e que você leva pro resto da vida, e a gente está levando isso pro Master. São pessoas que têm até 60, 70 anos que estão indo jogar o Mundial na Hungria. A inscrição acabou um mês antes. A Hungria é o maior centro de polo aquático do mundo, está perto de todos
os países da Europa ali que jogam polo e vai ser um dos maiores, o maior campeonato mundial master da história que já teve aí. E a gente está indo jogar esse campeonato e estou muito feliz porque a gente essa amizade é difícil explicar porque é um vínculo que você cria na água ali que você vai levar pro resto da vida, você vai brigar com seu amigo ali, brigar eu digo assim, você vai lutar na água com ele e depois vai sair na água e vai ficar rindo ali, tomando cerveja ou não, mas vai... É uma festa muito grande do polo aquático e vai ser, vai ser o maior campeonato mundial da história do que difícil ter outro parecido por ser na Hungria e a Hungria vai dar um show de polo aquático lá, já falou que vai levar o time bicampeão olímpico, que é o 40 a mais deles. A Rússia já respondeu falando que vai levar um outro time, tem aí Sérvia, Croácia, tem um monte de casca grossa aí, então vai ser um negócio muito bonito de ver lá. O Brasil teve uma chance de ouro de jogar uma Olimpíada aqui no Brasil, então ele automaticamente se classificou, que desde 84, Los Angeles, ele não se classificava porque teve o boicote também em 84, então ele não se classificou, ele foi convidado a jogar, e a partir daí nunca mais jogou a Olimpíada. E ele teve essa sorte não, essa alegria de ter a Olimpíada no Brasil e estar classificado para jogar a Olimpíada. Durante 7 ou 8 anos antes, que o Brasil poderia ter investido num time e formado atletas e investido no que a gente tinha aqui, não, ele optou por comprar uma seleção, vai, ele trouxe um sérvio, um croata, trouxe o Perrone de volta, era brasileiro, mas já tinha sido nacionalizado espanhol, trouxe um italiano e mais um que eu não lembro, um espanhol, acho que foi um espanhol. E montou-se uma seleção, comprou-se uma seleção, foi um negócio fake, não foi um investimento. Acabando a Olimpíada, a maioria dos atletas pararam de jogar pelo Brasil, o único que joga é o goleiro hoje, e aí a gente teve um buraco hoje na seleção, apesar da molecada estar vindo aí, jogou agora o Mundial muito bem, ficou em 12º, mas eu acho que a gente poderia ter feito um trabalho de base com atletas brasileiros e ser um negócio mais verdadeiro, mais brasileiro, vamos dizer assim, meio engraçado, mas é mais brasileiro o negócio. Ter investido aqui nos atletas e nos clubes e agora a gente fica aí com um buraco porque isso aí não trouxe nenhum legado para o Brasil ter comprado uma seleção. A gente poderia estar aí com essa molecada jogando melhor do que hoje. Eu tenho 2 filhos, né, o Rodrigo e o Guilherme, um tem 3 anos, o outro 5, eles já fazem natação desde pequenininho e eu fico me perguntando se eles vão jogar polo ou não algum dia, mas é uma dúvida que eu tenho. Não vou obrigar eles a fazerem nenhum tipo de esporte, mas eles gostam muito da água e se eles se interessarem pelo polo, com certeza eu vou colocar eles para jogar polo, porque eu tive uma experiência muito positiva como atleta e as amizades que eu tenho hoje, que é uma coisa que eu levo para minha vida, eu acho que eles vão ter também. Então, se eles gostarem do esporte, com certeza eu vou incentivar eles muito a jogar. Meu café da manhã eu divido em 2 partes, porque como eu treino de manhã, eu corro de manhã, então antes da corrida não dá para você comer muito, então eu tomo um copo de água de coco e como uma fruta, normalmente uma banana, uma pera. E aí quando eu volto do treino, aí eu faço um mix de grãos com whey protein e uma banana. Bato no liquidificador isso daí e tomo e um copo de suco de laranja. Quem me ensinou a ler,
provavelmente foi minha professora no materno, sei lá que idade a gente aprende a ler, mas com certeza foi no colégio, quando no Polidomos, eu estudei lá minha infância inteira, então infelizmente eu não lembro o nome da minha professora, mas com certeza foi uma professora do Jardins Infantil, do, sei lá, do pré, do primeiro ano, não lembro exatamente o nome, mas foi essa época aí. Estamos falando do Mundial Master, né, da volta agora. A gente falou antes de viajar sobre o Mundial e agora a gente está falando na volta do Mundial. A gente teve uma campanha muito legal, foi muito bom porque a gente ganhou a maioria dos jogos, né? Só perdemos para um jogo. Então isso motiva muito todo mundo, a equipe, todo mundo. A gente pegou o primeiro lugar, a gente pegou o time da Hungria, que a gente não conhecia. E graças a Deus era um time, uma Hungria que não era a Hungria que a gente conhece aí do polo, que é um time um pouco mais fraco. Ganhamos. Depois a gente pegou o time dos Estados Unidos também, que é um time que tem bastante tradição no polo aquático, e a gente ganhou os Estados Unidos. E a gente, o terceiro time da chave que a gente precisava ganhar para classificar em primeiro era a Eslováquia, que teoricamente era um time um pouco mais fraco, e a gente conseguiu sair em primeiro da chave. O primeiro da chave tinha a vantagem de não jogar umas oitavas, não eram umas oitavas, mas ele classificava diretamente para as quartas de final. Descansava um dia e via os outros jogos das outras chaves para ver quem ia cair com a gente. A gente pegou o time da Itália, que é uma potência no polo aquático, né? A Itália junto com o leste europeu. E a gente conseguiu ver eles jogando antes, foi muito bom porque o Adriano já era o nosso técnico e ele fez uma marcação especial no jogador principal deles. Ele sugeriu eu marcar ele, como eu estava um pouco melhor fisicamente. Eu marquei esse jogador principal deles, que era um cara que jogava meio que sozinho, o resto do time não tinha muito problema, e a gente conseguiu ganhar com uma certa facilidade também da Itália. E aí chegou a pedreira que a gente já esperava desde o primeiro dia. A gente já tinha visto o time da Hungria, que era o melhor time do campeonato, na semifinal. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar deles, era um time muito forte, jogando em casa e com juiz, torcida, tudo. Se bem que a torcida brasileira compareceu lá, todo mundo que foi pro Mundial, foi demais esse jogo, foi um jogo alucinante. Todo mundo vibrando muito e aquela guerra na torcida, e a gente chegou, o resultado do jogo não refletiu exatamente o que foi na água, né? Foi 10-6, se eu não me engano, mas o jogo foi bem parelho, eles abriram no finalzinho só. Foi até o último quarto, estavam 2 gols para eles, tirou com um homem a menos durante um tempo, mas foi um belo jogo. Tanto depois do final do jogo, todos os húngaros vieram falar com a gente, e foi muito gratificante. E aí a gente pegou na disputa do bronze, a gente pegou a Moldávia, que a gente não conhecia muito, mas já sabia que tinha uns caras muito grandes, tipo só lenhador, né? Ex-União Soviética, um time muito grande, muito forte, mas eles não estavam nadados. E a gente sabia que a gente já tinha que acelerar o jogo para ganhar deles, mas a gente já vinha de uma campanha cansado, todo mundo já meio, o time com 11 jogadores só. Então a gente no comecinho começou a abrir um pouco e no final a gente cansou, parou de nadar, e aí os caras vieram encostando até o final, e então foi também um jogo muito duro. A gente conseguiu ganhar no último minuto ali, a gente conseguiu segurar o placar de um gol e trouxemos uma medalhinha para o Brasil, medalha inédita. Subimos no pódio junto com Hungria em primeiro, Croácia em segundo, e o Brasil era o único ET ali no meio desse pódio aí no Mundial Master na Hungria, que foi um dos campeonatos mais legais que eu joguei aí na minha vida.